como eu sinto falta do carnaval, e eu na frente de uma bateria com 160 pessoas, abrir uma bateria com meu mestre-sala e meu pavilhão passar. Ó, dói. Sou da Águia Guerreira, bateria furiosa, 85 anos de história, são bambas na avenida. Bambas, ele nasce, aquilo que você falou, da necessidade de a comunidade negra da época, né, se agregarem para celebrar, brincarem, né, porque na verdade existia uma elite ribeirão-pretana que já fazia os seus festejos carnavalescos através de os calhambeques, as carroças, né, que na época eram os meios de transporte da elite. Então, em época de carnaval, que antecede a quaresma, eles saíam com suas Cortejo, né, seus carruagens, né, em cortejo. cortejo, enfeitadas, e tinha essa classe trabalhadora e ex-escravizados, né, ficavam à margem. Então, eles começam também pleitear participar desse grande festejo. Dizem, né, os antigos da época que eles começam... Porque na época de século XVIII tinha muito entrudo no Brasil. O que era o entrudo? Entrudo era um festejo português que veio para o Brasil e onde eles jogavam sabão, água de cheiro. Eram brincadeiras que se faziam nas ruas, a população fazia na rua. E aí esse intrudo, para a sociedade negra, para a comunidade negra da época, eles se transformam em cordões. O que são os cordões? São pessoas que saíam fantasiadas. Não é à toa que você vê nas escolas de samba, principalmente as escolas de samba antigas, a representação de reis e rainhas, né? Que é onde origina todos os festejos da comunidade afro-brasileira, desde congada, reizado, até mesmo maracatu. Tem muita figura do rei, da rainha, do Congo. E o cordão carnavalesco também traz essa figura representativa, porque era o que se representava na época em termos de nobreza, né? A nobreza no Brasil era reis, rainhas, príncipes, princesas. Então, o pessoal da periferia, vamos assim dizer, de Ribeirão Preto, acaba absorvendo o que já acontecia no Rio de Janeiro e na Bahia, porque a Bahia vem as baianas trazendo a cultura deles, que é a cultura do batuque, do candomblé, e Rio de Janeiro começa também a ter essas folias. E aí o pessoal pergunta assim, mas por que Rio de Janeiro? Porque Ribeirão Preto ele era muito assediado, né, pelo pessoal do Rio, por conta de ser uma grande zona cafeeira. Então eles tinham grandes coronéis aqui em volta da cidade e, logicamente, eles despertavam o interesse do imperador, dos nobres da época que vinham para Ribeirão Preto. Então a gente vê representado isso daí, a gente vê o teatro, vê várias mansões, casas da época construídas, que na época eram Os mansões, casarões, né? casarões dessa época, né? Então ele é bem típico do Rio de Janeiro, que os grandes reis, barões do café, eles cultuavam, né, ostentavam, vamos assim dizer, o que eles tinham de poder, porque não era só o poder econômico, tinha o poder político também, né? Nessa época, dizem, no século XVIII, começo do XIX, começam a vir também pessoas que fazem eventos. Um deles é o Cassulé. O Cassulé, Francês, né? ele era um grande promotor, né? Um promotor de eventos no Rio de Janeiro. Ele vem para Ribeirão, logicamente, e ele vem atrás da riqueza que tinha em torno, né, da cidade. Então ele começa a promover bailes de fantasias, os bailes carnavalescos. E a sociedade mais pobre, que a maioria negros escravizados, começam a
fazer esse movimento. Aí dizem o pessoal que lá na Rua Tamandaré era considerado a margem do grande centro. Passou da Francisco Junqueira para cima, Zona Norte, era considerada a periferia de Ribeirão. Então tinha duas famílias, família Manso e família Santos, começaram a se reunir. E aquilo que você fala, né? Quando a gente fala que o grande norte são as mulheres, porque justamente foram as mulheres que começaram, porque tudo gira em torno da comida, gira em torno da família. Então, as reuniões começam a acontecer no quintal dessas famílias e que sai para a rua, em forma de cordão carnavalesco. E aí eles sentiram a necessidade de fazer disso daí realmente algo legalizado. Porque muita gente questiona, né? Ah, mas vocês surgiram antes da Mangueira? A gente surgiu antes da Mangueira porque a gente surgiu como uma sociedade carnavalesca. A gente não era escola de samba, não existia escola de samba naquela época. Existiam os cordões, os entrudos, mas não tinha uma sociedade, denominação escola de samba, tanto no Rio quanto em Ribeirão, em qualquer lugar do Brasil. Então surge o cordão carnavalesco e surge a necessidade de legalizar. Por quê? Porque as pessoas ficam se perguntando por quê. Porque o negro, por si só, ele já era muito perseguido pela polícia. E ele fazendo batuque, e naquela época capoeirista, eles eram considerados marginais, né? Desocupados. Então, existiu isso daí, quem nos contava muito isso daí era o seu Santo. A necessidade de legalizar foi justamente para se respaldar de que, não, nós somos uma sociedade e a gente se reúne e faz uma festa familiar. Então, você vai ver no estatuto lá que é sociedade recreativa, dançante, familiar, bambas. Porque as pessoas questionam, falei, na época era muito importante isso. Porque tirava da marginalidade, tirava do olhar da polícia de que quem estava se reunindo lá eram marginais. Então, você vê a importância das mulheres. E você vai entender isso daí se você for para o Rio de Janeiro. Por que acontece a Tia Seata? Porque é justamente isso, ela também reunia as pessoas no quintal da casa dela para eles festejarem. E aí, o que a gente entende, o porquê do batuque, porque vem das raízes africanas, né? Que lá na África já tinha essa cultura do batuque. Então, tudo isso daí eles trazem para o Brasil, logicamente, da nossa maneira. Não foi da maneira africana, porque com o passar dos anos, do negro africano aqui no Brasil, ele foi abrasileirando, vamos assim dizer. Então, ele traz toda essa carga cultural que veio do país de origem dos ancestrais deles. E Ribeirão Preto traz essa cultura do Rio de Janeiro, por conta do cassoulet. O cassoulet faz essa introdução do carnaval em Ribeirão, praticamente. Que, na verdade, ele introduz os eventos, né? Que a alta sociedade tenha lugares para frequentar e para se divertir. E junto com isso daí, a classe menos favorecida também estava pleiteando esse direito de se divertir. Agora, transformar em escola de samba, aí sim, aí é um advento que acontece lá no Rio de Janeiro. Mas quando a gente fala que a gente é de 1927, justamente porque esse movimento aconteceu em Ribeirão em 27 e já tinha os outros acontecimentos acontecendo no Rio de Janeiro. É que as entidades da época, antes dos Bambas, que surgiram no Rio de Janeiro, elas simplesmente desapareceram ao longo do tempo. Então, permaneceu só a Mangueira, que é de 28. Hoje, a gente sabe que tem um movimento da Portela, se intitulando a mais velha, mas é porque ela vai lá atrás, nesses movimentos que morreram, porque eles entendem que, como é no mesmo bairro que surgiu, eles fazem como se fosse uma continuação da escola de samba. Tanto é que a Mangueira até parou de falar se é a mais velha ou não, ela está bem na dela, porque na época ela bateu muito nisso, né? Muitos anos, como a primeira escola de samba do Brasil. Se for
perguntar pelo gênero, nome, escola de samba, a gente até pode dizer sim. Eu acho que a Mangueira é a primeira escola de samba do Brasil. Mas se você for pegar Sociedade Carnavalesca, que surgiu lá atrás e que continua, hoje a gente está pleiteando esse cargo. Esse cargo. Mas é até interessante isso que a Tica coloca pelo seguinte, né? Em vários locais que a gente vai, não a Rio de Janeiro, São Paulo, né? E fomos até para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro surgiu essa discussão. Em 2009 fomos conhecer a Mangueira, né? E lá surgiu essa discussão. Quem que é mais velho? A gente falava que éramos nós, daqui de Ribeirão Preto, eles falavam que eram eles e tal. A Tica foi até para o programa de rádio, do Estado de São Paulo também, para fazer essa discussão, né? E alguns componentes antigos da Mangueira falaram assim, não, aí vem toda essa história, né, de a gente querendo provar, eles também querendo provar. Eu falei, gente, é o seguinte, todo mundo nasceu quase na mesma época, quase na mesma época, não tem problema nenhum, né? A gente vai se render à discussão nacional. Mas, por enquanto, assim, nível de estatuto registrado em cartório, ainda é o Grêmio Recreativo e Escola de Samba Bambas. Mas é uma discussão que, assim, isso é uma discussão acadêmica, certo? Porque, na realidade, a gente sabe que houve os blocos, os intrudos, né? Bem anterior de Ribeirão Preto, os cordões. E Ribeirão Preto, quando há a discussão da criação, né, da escola, da Sociedade Carnavalesca Bambas, primeiro trabalho, a apresentação que eles fazem é ali em frente à ferrovia, que hoje é a rodoviária Ribeirão Preto. Ali era a estação ferroviária. A gente considera até simbólico, né? Porque, na realidade, quem se trabalhava naquele momento nas estações ferroviárias do Brasil era a população negra. Era a população negra. Ribeirão Preto não é diferente do Brasil, né? Então, ali foi um símbolo também, a partir do momento que esse grupo de negros que estavam dançando, festejando, né? Eles eram proibidos de estar no centro da cidade. Então, era ali, perto da estação, em frente à estação ferroviária, que acontecia a festa, o festejo, né, dos Bambas. Isso, quem falava muito essa história era o Seu Santos, né, que ele foi um presidente por muitos anos. Ele participou, era do Rio de Janeiro, participou da escola de samba durante muitos anos, mais de 50 anos, né? E ele contava essas histórias para a gente, né? Histórias fabulosas, que nós perdemos no tempo também, as histórias dele, né? A gente não tinha aquela preocupação de gravar, aliás, não tínhamos nem maquinário, não tínhamos nem equipamento para a gente fazer uma gravação. Então, a história ficava como história oral. Algumas coisas que a gente tem são gravações, às vezes, que a prefeitura fez, a UEPTV, na época, também fez com ele e tal, né? Mas, na realidade, certo, essa questão de reunir a família foi muito fundamental. E reunir as mulheres também, né? Porque toda a escola de samba tem seus grupos de mulheres, que é fundamental dentro da escola, em todas as alas, né? E a partir daí, na discussão nacional, chega também no interior paulista, né? Onde se constrói uma escola de samba, com as etapas, né? A organização, por onde se passa. Né? E isso para a gente é muito salutar. É uma discussão importante de cultura, da área cultural. Porque, na realidade, se você vê os novos hoje de Ribeirão Preto, que não conhecem escola de samba, e nem a população que nunca foi num desfile, nunca entrou numa quadra de escola de samba, né? Ela não conhece como é construída uma história dentro da escola de samba. De que forma? Né? Quais são os primeiros passos que a gente oferece ou que se dá para que essa história seja construída? Nem a Secretaria Municipal da Cultura tem esse conhecimento. Porque hoje quem está na secretaria ou quem esteve na secretaria são poucos que entraram dentro de uma quadra da escola de samba a partir do momento que faz mais de 10 anos que Ribeirão Preto não tem escola de samba. É minha águia que vai no carnaval. Caô, caô, cabecilê, no secretismo desse passa chegou. A gente vem de uma família, né, onde meu pai, ele falava muito das questões raciais, né? E minha avó falava muito das questões de gênero, embora ela fosse uma mulher indígena, mas dentro com as palavras dela, com a vivência dela, né, que ela foi vendida aos 12 anos, né, para um senhor branco, mas ela teve 2 filhas, ela conseguiu fugir da violência doméstica, ela não sabia o que era violência doméstica, ela sabia que era agressão, ela fugiu tal e se construiu no outro espaço depois, né? E meu pai, enquanto menino, né, que foi criado dentro de uma fazenda, Itaquerê, aqui na cidade de Matão, né? Sempre trabalhou na fazenda, na colheita, né? Que ele veio de um trabalho junto com a família de meieiro, né? Meu avô, ele era um meieiro, é aquele que recebia a terra do patrão para plantar aquilo que o patrão oferecia e na produção
na colheita, metade do que colhia era do patrão, a outra metade era dele. E era com esse dinheiro que ele iria sobreviver com a família, mas eles moravam dentro da própria fazenda, né? E meu pai, ele contava essas histórias e tal. A gente fez lá, meu pai na época do exército, né, que ele se alistou do exército, fugiu para se alistar porque ele queria estudar, foi para o exército, época da Segunda Guerra Mundial, conheceu a minha mãe, no Rio Grande do Norte, casou e ali eu nasci, né? E depois meu pai veio, além de estudar dentro dos batalhões do exército que ele vivia e morava, né? Ele foi aprendendo muitas histórias, a história da África e outras histórias também, e isso ele trouxe para a gente. Quando a gente chega lá, quando fomos morar em Olinda, a gente conhecia os blocos indígenas, os blocos afro, né, que a gente morava ali no pátio de Olinda, né, em Recife. Frevo, né? E depois a gente veio do Rio Grande do Norte, Recife, São Paulo, Ribeirão Preto, né? E em Ribeirão Preto nós conhecemos a escola de samba Bambas. Meu pai tinha uma resistência em relação à questão de escola de samba, né? Porque naquela época a sociedade dizia que quem estava dentro da escola era malandro. Eram pessoas que não tinham família, né? Eram pessoas alcoólatras e tal. Mas nos anos 80 eu consegui fugir de casa e fui para a escola de samba Bambas. Eu fui, sem meu pai saber, minha mãe sabia, mas minha mãe não contava nada para meu pai. Eu fui a primeira mulher de Ribeirão Preto a sair numa bateria de escola de samba, tocando reco-reco, né? O reco-reco, isso para mim foi fundamental, né? Porque ali eu conheci várias histórias, conheci várias pessoas, né? E isso foi muito importante também. E nessa época, né, eu comecei a conhecer Jaciel Santos, que depois, durante muitos anos, ele foi diretor da escola, né? E me apaixonei por isso. E com isso fui levando a minha família aos poucos, né? Aí foi a Tica, foi a minha irmã Graça, né? Aí foram outros componentes da família também. E no final, hoje, a família quase toda está dentro de uma escola de samba. Aí que a gente foi entendendo o que era uma escola de samba, né? A amizade, a família, o compromisso, né? A história. Aí passamos a achar isso fantástico, tanto que eu fui, depois que o Sr. Santos faleceu, eu fui ser a presidente da escola, que ainda não tinha terminado o mandato, eu era vice. Aí, após isso, a Tica já assumiu também a escola, né? É da família também. E a gente tem sempre junto conosco os componentes antigos também da escola, né? É o mestre de bateria, é a diretora das passistas e outros componentes da escola que ainda estão junto conosco, né? Isso é muito importante para a gente considerar isso uma família também, né? E um apoio do outro, quando um precisa, o outro está ali para apoiar dentro das necessidades, né, também. Essa questão de estar numa escola de samba, é daí que a gente vê como que é importante essa área cultural. Ali nós estamos contando histórias, e essas histórias fazem parte das nossas vidas, né? Aí já contamos a história, o que significa a águia para a escola de samba, que é o nosso símbolo, a história do Piolim. Ribeirão Preto veio a conhecer Piolim a partir da escola de samba Bambas, é quando depois se faz um monumento aqui em frente ao shopping, Ribeirão Preto, né? Piolim foi um palhaço que nasceu dentro de um circo que estava em Ribeirão Preto, então ele nasceu em Ribeirão Preto. Contamos os 100 anos da imigração japonesa também, que naquela época o Brasil inteiro saiu com a história da imigração japonesa, né? Contamos a história de Ribeirão Preto também, e assim vem sucessando, né? Todas as histórias que a gente trabalha entre nós, né? Se discute, e toda a construção de como que é isso, como que é feito, quem são as baianas, quem é a velha guarda, né? Quem é a ala das crianças, o porquê tem que ter a ala das crianças, que é obrigatório, a ala das baianas, que é obrigatório, a velha guarda, que é obrigatório. Isso significa respeito. Ao mesmo tempo, a ala das crianças, ele simboliza o conhecimento que nós estamos passando para essas crianças, para os mais novos, né? E eles começam a aprender esse respeito desde criança, né? E os pais, na época, faziam questão que os filhos tivessem dentro da escola, né? Isso foi perdendo, se perdeu com o tempo, né? Hoje você vê a área cultural de Ribeirão Preto, na representação que ela tem dentro do poder público, não entende essa história. Mas na época a gente tinha pessoas que faziam questão de estar dentro das escolas de samba para entender, para ajudar e fazer parte da Secretaria da Cultura. Por exemplo, tem pessoas que estavam ali junto, tem engenheiro da prefeitura que estava junto da escola, né? Tinha diretores, não era nem secretaria, era a diretoria cultural, da cultura de Ribeirão Preto, né? Tinha diretores que estavam dentro da escola, pessoas, pequenos empresários também estavam na escola. A gente foi perdendo toda essa questão
dentro de Ribeirão Preto, né? Essa participação também da sociedade, que era bem representativa. A gente tinha apoio, inclusive, das empresas, tinha apoio do comércio. Tudo isso foi se perdendo ao tempo, né? Foi se perdendo no tempo e hoje a gente procura mostrar para a Secretaria da Cultura o que é uma escola de samba que até agora eles não conseguiram absorver, né? Como queriam já um tempo atrás colocar uma escola de samba com 3 meses de antecedência na avenida. Não se pode colocar. Porque você tem que construir uma escola de samba próximo enredo para o ano seguinte, 1 ano antes. Porque ali você vai depender de profissionais: pedreiro, carpinteiro, costureira, passista, Historiador, historiadores, que é o desenhista. primeiro passo, é o historiador para levantar a história que nós queremos contar, né? É o enredo, né, que vai ser feito, e a partir daí, então, vem se construindo todas as outras etapas da escola em cima daquele enredo. Então, na realidade, é uma aula, é uma construção, é uma aula de história que você oferece para a sociedade, né? E cada ala tem uma representação, né? São mais ou menos 12 alas, tem uma representação, e cada representação, cada ala, ela tem uma história a ser contada na avenida. E o samba enredo tem que ser em cima dessa história, que é justamente pesquisada pelo historiador, né? Então, assim, é um trabalho sério, um trabalho em conjunto, né? Onde nos ensaios, que são 2 ou 3 vezes por semana, você faz o ano inteiro, né? Para a pessoa entendendo também como que é feita essa construção, por que que eu estou cantando o samba enredo, o que ele significa, né? E isso estão perdendo no tempo. É uma cultura ancestral, é uma cultura de mais de 100 anos, né? Vem desde a época de 1800, 1900, começo de 1900, né? Ou mais, ou antes, né? Onde a gente vem perdendo tudo isso e a partir de hoje as crianças não conhecem mais escola de samba, conhecem somente os blocos, que não contam história nenhuma. É você sair pulando por um dia, você entra até na hora num bloco, né? E você perde essa questão, essa essência, que ela é fundamental para se contar a história. Aí o que a gente hoje ouve muita gente falar? Por que as escolas de São Paulo, as escolas do Rio de Janeiro só contam a história negra? Já cansei de ouvir as escolas saírem com a história negra. Ou nós negros contamos a história, ou a história nunca vai ser contada e conhecida, né? A nossa obrigação é contar a nossa história, o porquê, quem foram os reis, quem foram os rainhas, os africanos, né? E o que significa, né? Todo esse povo que construiu, bem dizer, a sociedade no mundo, principalmente a sociedade africana, né? Que a gente conta somente a época da escravidão, é o que a escola nos conta, que nós fomos escravos, e nós somos descendentes de escravos, não somos escravos. Nós somos escravizados, nossos corpos foram escravizados para serem vendidos como escravos para os continentes, né? Para a América Latina, para a América do Norte, para a América, né? para os países também, a Ásia. E isso faz com que a gente tenha que lutar e resistir. E a gente faz essa resistência dentro do movimento de mulheres negras no Brasil. É um movimento muito forte. Eu faço parte da rede de mulheres negras, né? Rede Nacional de Mulheres Negras de Combate à Violência. Faço parte também, né, de vários grupos negros, né? A gente tem muita parceria com o movimento da Crioula, do Guelé 10, aqui em São Paulo, Crioula no Rio de Janeiro, porque são parceiros, a gente pode conversar livremente e trazer também essas histórias, esse trabalho para a cidade de Ribeirão Preto. Os embaixadores, veio pequenininho, uma escolinha de samba, e cresceu, e eu acho que hoje ela faz muita coisa para minha comunidade aqui de Vila Mariana, Vila Elisa, Tanquinho. Somos todos irmãos. Ela representa muita coisa, tanto na nossa comunidade como fora da nossa comunidade também. E eu me sinto muito à vontade de estar aqui presente e vou me apresentar. Me chamo Luiz Carlos do Nascimento, neto e filho de alforriadas, nascido em Ribeirão Preto, no dia 8 de maio de 1942. Tenho várias recordações de Ribeirão Antigo. E hoje eu estou aqui, nesse bairro humilde, mas gostoso de se viver. Eu morava na rua Saldanha Marinho, 663, antigo cortiço do Cola Fêmea. E para cima
2 quadras, na Alves Cabral, existia um salão ao lado do Correios e na frente do Hotel dos Viajantes, daquela época. E eu, menino de tudo, escutava aquele barulho. Naquela época, a maior parte era marcha, não era quase samba, era mais marcha do que samba. E eu subi para ver. Eu vi aquele pessoal, uns batucando, outros mexendo com a perna, e eu consegui mexer com a minha perna também. Fui 1, 2, 3 vezes, até que um senhor por nome Brito, cheguei perto dele, pensei que ele ia me chamar a atenção, falou, por que você fica nos cantos? Eu falei, o senhor me desculpa. Ele falou, não tem nada que desculpar, vai pro meio, faz trabalho, rapaz, anda logo. Nossa, aquilo para mim foi um orgulho, comecei. E levei a senhora, minha mãe, junto comigo também, no outro ensaio que teve. A minha mãe também adorou. E foi, naquela época não existia baiana, né? Era corte. Minha mãe saiu da corte dos bambas nessa época. Épocas boas. Lugares sadios para a gente ir. A gente desfilava ali em frente à esplanada do Pedro II. Olha, recordar é viver. Eu recordo muitas coisas boas da minha época de criança. Então eu comecei nos bambas. Quer dizer, eu sou bambista também. Todo mundo sabe disso. Eu nunca neguei para ninguém que a escola que me formou foi os bambas, na época certa e no lugar certo. Aí comecei, vim crescendo, de passista eu virei mestre-sala, de mestre-sala eu virei diretor de ala e fui crescendo até que me tornei o nascimento que eu sou. Consegui ganhar prêmio de melhor passista pelos acadêmicos de Vila Paulista, em Santos, num simpósio de samba, representando o acadêmico de Vila Paulista. Nessa época estava junto o senhor Raimundo e o Carlinho Durão. É aquilo que eu disse para você, tive muitas oportunidades. Mas o que aconteceu aí? Muitos amigos, nós saímos daqui, da Vila Elisa, o Vila Gertrudes, Tanquinho, e nós ia para Vila Paulista, quando fundou os acadêmicos de Vila Paulista. Foram anos maravilhosos junto com aquela família. Mas aí, infelizmente, nossa discordância foi em Uberaba, na festa do Zebu. Como nós era tudo aqui do Tanquinho, resolvemos, vamos formar uma escola de samba, mesmo sem ter nada. No final de 66, nos reunimos, começamos a brincar, a fazer as coisas, e aí surgiu os embaixadores dos Campos Elíseos. No primeiro ano, em 68, bem dizer, com o pé no chão, muita gente tirou sarro de nós, e hoje nós tiramos sarro dos outros. O mundo tem suas voltas. E hoje nós estamos aí, uma escola de samba reconhecida. Fora esse, tem muito mais, e o pessoal sabe disso. Porque só oficial mesmo, nós temos título que muitas escolas de samba, infelizmente, não teve. Mas não é porque de infelizmente, é porque existe uma coisa dentro de uma escola de samba. O nego tem que ter o respeito pela escola de samba. Não é meia dúzia de pessoas que faz uma escola de samba. É um conjunto. São muitas pessoas. Não adianta você ser minha comadre, eu ter meu compadre, ou eu ter meu amigo aqui. 5, 6, 7 pessoas não fazem uma escola de samba. Uma escola de samba, você tem que levar para trazer eles junto com a gente. Foi a nossa sorte. Meu nome é Carlos Euripides da Silva, conhecido mais como Carlão da Tradição.
Nasci no ano de 1966, na cidade de São José da Bela Vista. Vim para Ribeirão Preto com 6 meses. Estou em Ribeirão Preto até hoje, então 60 anos, né? Moro sempre no Ipiranga, sempre morador do bairro do Ipiranga. Também fui presidente, fundador da Escola de Samba Tradição. Fui presidente da Academia de Samba do Ipiranga. Fui jurado em várias cidades, no Anhembi, em São Paulo, em Franca, em Barretos, jurado de carnaval das escolas de samba. A entrada no carnaval foi da seguinte forma. Anos 1980, 80 e pouco, estudava no SESI. E nessa uma data lá específica, né, eles mandaram fazer teve um baile no SESI 346, na rua Tapajós. E eu organizei esse baile de carnaval. E daí eu comecei a gostar do carnaval, entendeu? E fiz baile de carnaval e ganhei em primeiro lugar a fantasia, em 1981. Aí depois, né, em 1982, 83 mais ou menos, eu comecei a assistir os desfiles das escolas de samba de Ribeirão Preto. E os desfiles da escola de Ribeirão Preto era na rua Martinico Prado, subindo a General Osório. Eu estava assistindo o desfile e a primeira escola que ia entrar era a Academia de Samba do Ipiranga. E eu vi aquela muvuca, aquela coisa, aquela correria, e eu estava na corda, porque naquele tempo não tinha arquibancada, não tinha nem nada, era corda. Eu estava do lado da corda, do lado do pronto-socorro, né, que ali era a concentração, e o Oscarzinho estava desesperado. A pessoa assim que eu sou, que eu tenho o maior amor e carinho, que tudo que eu sei hoje eu devo a ele. E esse Oscarzinho que veio a Ribeirão Preto, e é fundador da Escola de Samba em Barretos, da Escola de Samba Estrela do Oriente, e fundou também a Escola de Samba 13 de Maio. Voltando, né, aqui para Ribeirão, para o dia do desfile, ele desesperado falou para mim, me chamou eu e mais um amigo, o Claudinei, o Sidney Torres Nunes, mas era moleque. E naquele tempo também não tinha carro alegórico. Aí ele tinha essa logomarca, que era numa madeira. Aí precisava de alguém para carregar. E foi a primeira vez que eu desfilei numa escola de samba, e subimos a General Osório, fizemos uma parada ali apoteótica, né, no Teatro Pedro II, e descemos a rua Duque de Caxias. Dessa forma eu entrei no carnaval, aí no outro ano eu fiz parte da bateria da Escola de Samba, Academia de Samba do Ipiranga, e fiz parte no outro ano de mestre-sala, fui mestre-sala da escola, e nesse tempo tudo galguei vários cargos, cheguei a ser o tesoureiro, e em 1990 cheguei à presidência da Academia de Samba do Ipiranga. A Academia de Samba do Ipiranga nasceu na Travessa Sabará, aqui no Ipiranga, né? Próximo da Rio Pardo, fundada pelo mestre Oscarzinho, onde essa escola de samba foi campeã estadual em Olímpia, teve um torneio lá, e a Academia de Samba foi campeã, e teve vários segundos lugares. Nunca foi campeã do Carnaval de Ribeirão, teve vários segundos lugares com grandes desfiles, na Costa e Silva, na Saudade, na General Osório. Os baluartes dela, né, o mestre Oscarzinho, Zé Durval, a Dona Cida, Sueli, que foi a porta-bandeira. Então foi uma escola de samba assim, que eu nasci, que eu aprendi tudo e que contribuiu muito para eu estar, depois da Academia de Samba do Ipiranga, fundando a Escola de Samba Tradição, na Rua Maranhão, número 2222, no Ipiranga também, na proximidade ali da Avenida Dom Pedro. Conseguimos fazer bons desfiles. Depois mudamos, né, para uma sede própria, essa sede aí que foi passada pela Secretaria da Cultura e Prefeitura Municipal. E também tivemos ponto de cultura, que recebemos uma verba, com o apoio do Centro Cultural Urumilá, onde fizemos cursos de informática, dança afro, tranças, percussão, vários cursos dentro do ponto de cultura, entendeu? Cultura viva, né? E também a tradição foi campeã em 2007, um grande título, né? Que assim, foi maravilhoso para a comunidade. E depois que foi campeã em 2007, em 2008, com o enredo A Zanguezá, Tradição no Reino de Zinga, a rainha quilombola de Matamba em Angola, nós ficamos em segundo lugar, diferença de 1 ponto, do Embaixadores. Esse daqui é o mestre Oscarzinho. Esse pavilhão do mestre Oscarzinho foi de 1991, entendeu?
que inclusive o mestre Oscarzinho foi o primeiro cidadão samba de Ribeirão Preto, e também ele leva o nome da passarela do samba, que é a passarela do samba denominada Mestre Oscar Cardoso da Silva, mestre Oscarzinho. É mais ou menos isso. Chegando aqui a Ribeirão, achei uma cidade conservadora, racista, sem olhar nenhuma para a arte, nem para nada, nem para pessoas. E aí sempre a gente imaginando como que a gente vai fazer para colocar um pouco de consciência política, filosófica, ancestral, né? E de repente surgiu, né? Vamos fundar um Centro de Cultura Negra aqui em Ribeirão. E aí, através disso, como é um local periférico, né? De muitos, né? Muitos negros, né? Que com certeza em toda a comunidade, bairros longe de centro, é o nosso povo que realmente estão aqui instalados. E para ver também como que a gente poderia estar combatendo um pouco desse racismo, né? E aí, então, foi assim, através de várias palestras e atrações e uma forma de poder atrair, né, o povo para o Centro Cultural, para estar ouvindo um pouquinho da nossa cultura, nossa ancestralidade. O que fizemos? As atividades, né? Capoeira, samba de roda, o afoxé realmente, que é o carro-chefe, tem o maracatu, dança afro, percussão e várias palestras também, realmente dentro desse contexto, né? E para atrair e as pessoas virem para poder participar e saber um pouco da nossa cultura, que é maravilhosa, mas muito mal entendida, muito mal falada. E foi por esse motivo que nós estamos aqui até hoje. E conseguimos, através de tudo essa proposta nossa, colocar um pouquinho de consciência aqui em Ribeirão Preto a respeito do que é a cultura afro-brasileira. E realmente o carro-chefe nosso aqui foi o afoxé, né? Que ele é cantado em outra língua, em Iorubá, a vestimenta africana, nada mais é do que um candomblé de rua, não é? E por que não fazer isso publicamente? Aí fomos convidados para participar do carnaval. Aí a gente fazia a abertura oficial, né? Cantando Iorubá, as vestimentas, e falando sobre a cultura, falando sobre o negro, falando o que realmente é e a necessidade que eles tinham de conhecer para não falar tantas barbaridades, né? Então, acho que a gente conseguiu realmente um pouquinho, né? Através desses cortejos, né? E infelizmente, aliás, foi por muitos anos que nós tivemos o carnaval, né, oficial, e sempre com essa determinada proposta para que realmente pudéssemos falar sobre e não ser assustador, né? As pessoas se assustarem. Então, a gente conseguiu realmente um pouco. Mas, de repente, o que aconteceu? Acabou-se o carnaval em Ribeirão Preto, oficial. E nós continuamos, né? Escolhemos um bairro e fazíamos o nosso cortejo. E continuamos isso. Agora já fazem o quê? Já vai para 32 anos. Cada dia mais as pessoas começaram a entender, a comunidade a participar. E isso hoje eu vejo com muita alegria, né? E na realidade, eu acabei, isso tudo que eu pensei,
eu concretizei. E ainda vai para muitos anos, né? Mas isso tudo eu não fiz sozinha. Eu fiz com o Babá Paulo, né? Que nós dois tínhamos a mesma cabeça, o mesmo intuito, né? Acreditamos nisso, né? Então, isso tudo foi feito com a minha família toda e ele presente. Então, hoje ele é um ser ancestral venerável, que ele está no Orum, muito feliz da vida, porque ele conseguiu também deixar esse legado. E eu acho que seria o papel das políticas públicas, né, para poder estar fazendo esse trabalho, mas como nós tivemos essa coragem, conseguimos deixar um legado com esses 32 anos, foi importante, e eu acho que é um trabalho prestado, mas ainda falta muito. Mas já estou feliz com aquilo que nós conseguimos até hoje. Da liberdade que meu samba conquistou, o rei das aves, é quem conduz essa viagem que o faz. A escola de samba é como se fosse uma religião. Religião. Aliás, se você for pegar os festejos afro-brasileiros, eles são muito pautados nas religiões, principalmente religião de matriz africana ou na católica. E o carnaval também não ficou atrás disso daí, porque existe certos preceitos dentro da escola de samba que a gente tem que respeitar. Quando eu falo tem que respeitar, porque muito se fala, tem carnaval em Ribeirão. Tá, tem carnaval em Ribeirão, mas não tem carnaval de desfile de escola de samba, que é totalmente diferente do carnaval que vocês estão vendo blocos, aí. né? Tem hora que eu me recuso a participar enquanto componente de uma escola de samba, porque tem que ter esse respeito. E a gente sabe que quando a gente entra dentro de uma quadra de escola de samba, seja no Rio, São Paulo, aqui, que é uma das coisas que eu tenho brigado muito, é você entender o significado de cada coisa que tem lá dentro. E de O cada que espaço, significa o pavilhão? né? O porquê que a gente referencia o pavilhão? E eu fico muito triste porque eu estou vendo que Ribeirão Preto está perdendo essa referência. O que é uma ala das baianas? O que é uma ala de velha guarda? Então, tudo isso daí é pautado dentro de uns preceitos que a gente tem que respeitar. E que as pessoas, não sei se a ausência desse carnaval, ou até mesmo um pouco antes que algumas escolas de samba surgirem em Ribeirão, eles já estavam deixando de lado. E eu fico muito triste porque eu vou para São Paulo, eu me reencontro, eu vou para o Rio, eu me reencontro, porque lá eles fazem questão. Nós não estamos mais tendo essa referência, que é o que, particularmente, eu agora, enquanto presidente dos Bambas, espero resgatar, porque esse daí eu falei para a minha diretoria, nós estamos no segundo mandato há 1 mês e meio, e vamos fazer os nossos 100 anos o ano que vem. E eu falei isso para a minha diretoria, quero fazer esse resgate, o resgate realmente de um desfile de escola de samba, o respeito que uma escola de samba tem que ter enquanto escola de samba dentro de uma cidade, não é sair por aí pulando achando que é oba-oba. Nós não somos oba-oba, nós somos uma instituição que tem uma história, tem uma honra, tem uma ancestralidade, e a gente tem que respeitar essa ancestralidade e essa missão que a gente tem enquanto cultura de escola de samba. E eu espero resgatar isso daí. Eu acho que são algumas culturas, né, que a gente tem que trazer para a cidade, porque o nosso sonho era conhecer Mangueira, conhecer a Portela, né? Porque nós nunca tínhamos ido nessas escolas. Quando fomos entrar dentro da escola de samba da Mangueira, já nos pararam. Espera, porque aqui é o local sagrado. Vocês têm que ser convidados para poder entrar. Aí nós entendemos, né? Que não vou entrando de qualquer jeito dentro de uma quadra, né? Só porque eu quero conhecer alguém, eu tenho que ter respeito para aquele espaço, que é um espaço sagrado, né? Ali está a nossa ancestralidade, ali está a nossa história do passado, e isso nós aprendemos muito na Mangueira, sabe? O respeito que a gente tem com aquele espaço também, né? E com os outros espaços lá dentro, sabe? Fizeram questão que a gente conhecesse os trabalhos,
o museu que eles têm contando a história das escolas de samba, né? O legado, né, de alguns componentes anteriores, né? A história. Isso é muito importante, né? Que a gente tem que fazer esse resgate para as nossas crianças e adolescentes e até os adultos entenderem, né, de que realmente a gente tem que respeitar as nossas histórias, a nossa história, a nossa ancestralidade, né? E daí para frente a gente ir contando para o pessoal aprender o que é respeito, ter a vontade e a coragem de querer também contar as histórias seguintes, né? Isso para a gente assim foi fundamental no sentido de que hoje eu não entro nesse quadro de escola de samba de qualquer jeito. Ou eu espero ser convidada. Né? Eu acho que quem é quem é de dentro é como num terreiro de candomblé, né? Porque quem é de dentro do espaço sabe como que é. Uhum. E aí, quando o pessoal fala pisar nesse chão devagarinho, é você entender que cada um tem a sua história, cada um tem seu respeito. Então, quando a Adria fala disso daí, hoje Ribeirão Preto está há mais de 12 anos sem carnaval de rua, de escola de samba. Então, as crianças, os adolescentes, eu sei porque a gente faz um projeto social lá no Núcleo Vila Nova, e eles não sabem o que é escola de samba. Então, hoje eu tento transmitir, né? Tem o professor de percussão, tem o professor de capoeira, tem a professora que dá reforço, mas eu sempre tento transmitir para eles o que é os bambas, o que é uma escola de samba. E é legal que eles estão, assim, ansiosos. Esse ano eles estavam ansiosos para saber como que era o carnaval. Falei, vocês não vão ver. Porque chegou o carnaval, eles queriam saber como que era, né? E pela primeira vez eles iam participar do carnaval dos bambas. E aí nós levamos para o Arena, porque foi o convite da secretaria para a gente ocupar o Arena. E eles amaram, né? Fizemos oficina de fantasia, né, Adria? De adereços. Fizemos desfile, concurso de fantasia para as crianças. E no final, tanto as crianças quanto os adolescentes, os adultos tocaram, né? A bateria tocou lá no evento. E aí eu falei para eles, agora vocês vão começar a sentir o que é uma escola de samba. E agora esse ano eu estou falando para eles dos 100 anos, eles estão ansiosos para ver o que a gente vai aprontar para o ano que vem, porque a ideia é fazer um desfile. Como eu não sei, mas queremos. Me dói muito, me dói muito. E eu canso sempre de falar e falo para todo mundo. Como eu gostaria de ter o carnaval de rua, porque o meu prazer seria morrer na avenida, dirigindo a minha escola de samba. Mas o carnaval, filha, por favor, por que fizeram o carnaval acabar em Ribeirão Preto? Que falta de alguma coisa. Faltou nos dirigentes de escola de samba deixar uma escola de samba morrer. Morrer no modo de dizer, né? Parar de existir. É uma coisa que nunca vai acontecer com os embaixadores, porque eu já tenho gente que vai seguir à risca o que eu deixar no meu testamento. E o meu testamento tem que ser válido, senão eu volto aqui e puxo a perna da pessoa. Pode crer. E a gente vai vivendo assim. Como eu sinto falta do carnaval, e eu na frente de uma bateria com 160 pessoas, abrir uma bateria com o meu mestre-sala e meu pavilhão passar. Ó, dói. O Carnaval de Ribeirão Preto está órfão. Por quê? A pessoal que está vindo, a molecada que está vindo, como que está vindo? Se faz quase 15 anos que não tem o carnaval, se não tem o desfile. O principal coisa para fazer essa molecada tinha que ter o desfile, que é a cereja do bolo. Então não adianta vir falar chover no molhado, entendeu? Esse é o meu pensamento, porque se não tem um desfile das escolas de samba, faz 15 anos, tem a molecada. Essa molecada teve gente que nasceu e está com 15 anos e não viu o desfile. Então, a principal coisa seria o quê? Trabalhar o ano inteiro, fazer uma fantasia, fazer o carro alegórico, soldar um carro, colocar uma pluma. Não tem esse conhecimento. Por quê? Não teve. Não teve por quê? Porque o poder público não faz a parte dele. A parte dele é só o quê? Repassar o incentivo
para as agremiações carnavalescas, que não são tantas assim. Que aí todo mundo ganha, a cidade ganha, o comércio ganha, a região, entendeu? Todo mundo sai ganhando, ninguém sai perdendo. O carnaval nada mais é que uma vez no ano o povo vai para a rua feliz para poder estar mostrando o samba, o que é nosso Brasil maravilhoso, a nossa cultura. Então, eu acho que Ribeirão perdeu muito com isso. Perdeu muito com isso. E foi um pouco de falta também de vontade política. Vontade política. Por quê? Porque realmente é coisa de periferia, é coisa de pobre, é coisa de negro. O que vai acrescentar? É esse o pensamento, né? Então, quem perdeu? Nós perdemos, mas a cidade perdeu muito também. As escolas estão aí, as escolas são comunitárias, periféricas do povo, a maioria de trabalhadores, servente, pedreiro, empregada doméstica, e por mais que faça evento, nem no Rio de Janeiro as escolas fazendo evento não colocam na avenida, nem em São Paulo. Agora vai exigir que em Ribeirão Preto as escolas façam eventos e coloque, arrecada na época, né, 60 mil, mas sempre ficava mais. Vamos arredondar para 100 mil. Uma comunidade, por mais que ela seja unida, mais forte, não tem condições de arrecadar 100 mil na época, em 2010, 2012, 2009, entendeu? Então, o fato de não ter carnaval, não tem rodeio. A prefeitura não quis, não deu verba. Se hoje a prefeitura, o governo falar, a verba está aqui, as escolas estão aí, a comunidade está lá, e vai ter o desfile da escola de samba. Então, na minha concepção, não tem nada. É falta de vontade do poder público. Nada mais que isso. Tem dois pontos aí. Eu acho que tem um poder público que achava muito trabalhoso o carnaval. Por que eu falo isso? Porque eu trabalhei na Secretaria da Cultura. E eu via o desalento deles quando chegava a época de carnaval. Eles realmente não gostavam, eles não queriam. Eu falo isso em relação a funcionários. E isso daí talvez poderia estar passando em reuniões para o prefeito, né? Porque eu não sei. Porque se tem uma secretaria que já está descontente com o movimento, descontente com as pessoas que fazem esse movimento, eu também tenho que fazer assim, uma referência ao despreparo na época, Da né? equipe, né? Da equipe nossa de carnaval. Quando eu falo equipe, na verdade, das entidades que representavam o carnaval de Ribeirão Preto, que tinham duas entidades na época, tinha a União e tinha a Liga. A Liga. E tinha muita briga entre as duas, porque cada uma representava um segmento de algumas escolas de samba. A União representava Bambas, Tradição, Orumilá, e a Liga representava o restante, embaixadores, tinha imperadores, tinha verde e rosa, tinha camisa preto e branco, tinha a Falcão, e aí elas não se entendiam. Essa falta de união, vamos assim dizer, de entendimento, gerou um certo descontentamento dentro da prefeitura. E isso daí nos enfraqueceu bastante. Então, eu acho que esses dois fatores, o próprio descaso do poder público, mais o enfraquecimento dessas duas entidades, fez com que o carnaval desandasse. Quando a gente começou a evoluir com o carnaval, em 93, 92, o Carnaval de Ribeirão Preto fez um pool assim, a gente fez exigências. E uma das exigências que a gente fez foi: não dá para fazer carnaval sem ter uma casa para a gente ensaiar. Porque o que acontecia com as escolas de samba? As escolas de samba antigamente ensaiavam na rua, ou na frente da casa do presidente, ou o presidente alugava um salão, às vezes até em oficina mecânica a gente já ensaiou. Oficina mecânica ou quadra de esporte, alugava e a gente ia ensaiar nesses espaços. Mas essa história que a Tica coloca é muito importante, né, da sociedade, da Ribeirão Preto entender. A escola de samba tem quadras.
O Bamba tem a sua quadra, a tradição a sua quadra, o nascimento a sua quadra. E na época, o Imperadores do Samba também tinha a sua quadra. Foi um acordo que foi feito na época, Isso. quando a gente recebia uma verba da prefeitura, como se fosse assim, por exemplo, 80 mil para o desfile. Você tinha que pegar aquele 80 mil, dividir em todo o trabalho que era feito com os profissionais, né, que estavam construindo a Para escola. cada agremiação As ganhava. agremiações recebiam isso da prefeitura, tal, tinha que prestar conta na época. E a partir daí, a prefeitura, então, ela foi feito um acordo entre as escolas de samba, de cada escola de samba ter a sua quadra, porém tinha que abrir mão durante 3 anos da verba. E nós concordamos. Não, verba a gente vai atrás. Porque para nós compensava mais a gente ter a nossa casa Isso. e fazer o sacrifício. E essas 4 escolas foram pleiteadas porque elas cumpriram. Bambas, embaixadores, que já estava lá ocupando, mas aí legalizou. Tradição. Tradição, imperadores jogaram no peito e falaram, vamos sair, vamos. Nós cumprimos o nosso compromisso de sair sem verba de cachê, levamos o espetáculo para a avenida e fomos realmente agraciados com o nosso espaço. Mas, porque quando se falava em sair sem verba de cachê, existia um recuo de outras escolas de sambas. Quando se falava que tinha cachê, aí Ribeirão Preto chegou a ter 10 escolas de samba. Mas era mediante se tivesse um cachê. Tanto é que hoje, mais de 12 anos sem carnaval, você só vê 2 escolas de samba. 2. Porque a tradição ela não existe mais. É os embaixadores e os bambas. Tentando resistir, tentando fazer. E o Bambas tem um agravante ainda, né? Que os Bambas já faz 10 anos que os Bambas lutam para legalizar a quadra que nos foi cedida. Foi através do comodato, mas o que aconteceu? A prefeitura cedeu espaço para a gente, mas ela não falou para nós, ó, vocês não podem usar disso. Ela só falou assim, agora vocês podem fazer o que vocês quiserem, a casa é de vocês. E realmente, a gente começou a fazer o que a gente queria. Para você ter uma ideia, Bambas, para arrecadar dinheiro, nós começamos a fazer shows lá dentro, roda de samba, além do trabalho que a gente já fazia durante o dia. Feijoada, almoço. Começamos a fazer, imitar São Paulo e Rio. Tinha em São Paulo e Rio, vamos fazer aqui. A gente chegava a colocar 2.000 pessoas lá dentro. Para você ter uma ideia, a gente trouxe vários artistas, Arlindo Cruz, Pichote, Reinaldo, era tudo do segmento do samba ou do pagode, justamente para fazer... Porque só para contrariar, né? O só para contrariar. Essa era a nossa ideia, fazer... Bezerra da Silva teve com a gente. Fazer da escola um ponto de referência daquilo que a gente é. Nós somos uma escola de samba. Aí começaram a implicar que o que a gente estava fazendo estava em desacordo com a legislação. E aí a gente não entendeu nada. Qual foi esse desacordo que a gente saiu fora, que aí veio a ingerência em cima, né? Aí veio o Ministério Público, a prefeitura caçando o nosso alvará. Bombeiro. Que queria o alvará, mas tinha que ter a planta. Aí, e até hoje aí não que a temos gente descobriu que o espaço não tinha planta. Eu não sei como que a escola de samba foi construída lá. Porque realmente ela foi construída, né? Foi dado para nós, mas né, eles não fizeram a parte protocolar e nunca falaram para nós, ó, não tem, se vira. Todo o nosso trabalho que a gente tinha lá, né, Adria? Nós éramos um ponto de cultura, a gente teve que tirar tudo de lá. Eles não deixaram, eles não permitiram que a gente ficasse com nada lá dentro. Deram um prazo da gente ficar durante uma semana. A gente estava terminando o ponto de cultura, faltavam 3 meses para terminar o ponto de cultura. E a gente estava com crianças, com adolescentes, com idosos, que a gente trabalhava, né? Dentro, mulheres também, dentro da escola de samba no ponto de cultura, com várias atividades. Né? Aí deram o prazo de uma semana para a gente retirar tudo de dentro da escola, porque até a diretoria foi proibida de entrar dentro do espaço. E foi lacrado. Mas foi uma ingerência que aí a gente não conseguiu entender o que estava acontecendo. Na verdade, a gente sabia, né? Mas a gente
Era a retomada do espaço público porque tinham pessoas mais interessadas, porque quando as quadras foram oferecidas para as escolas, a prefeitura, o poder público, ele falou, escolhe qual a quadra que vocês querem. A gente viu vários espaços, né? Tinha vários espaços, escolhemos ali, que a prefeitura na época tinha construído 7 quadras e estava doando quadra para 4 escolas, né? E nós escolhemos ali, que é um ponto central, e ao mesmo tempo também estava às pés das periferias, né? Que nosso público é mais pobre, e ao mesmo A tempo... gente pensou em barulho, ó, É não tem barulho, vizinhança, não nas tem casa vizinhanças. próxima. A gente sabe que é uma escola de samba, nós vamos fazer batuque, né? Que é lógico. E estamos lá até hoje brigando para que aquele espaço seja legalizado para a gente fazer a nossa retomada, porque ele está todo sucateado. A população fica nos cobrando, achando que a gente abandonou. Nós não abandonamos, nós somos abandonados. Ali tem gerente da justiça, né? Do Muita Ministério gente Público. fala que a escola de samba morreu. Bambas não morreu. Bambas está bem vivo. Bambas tem um projeto social dele há mais de 5 anos funcionando nas comunidades. Hoje a gente tem parceria com a Casa da Mulher, parceria com a CUFA. Fazemos várias ações. A gente faz distribuição de cesta básica, de legumes, de roupas. A gente dá o apoio para a comunidade Núcleo Vida Nova, aqui no Marquese, que é onde a gente tem um projeto que tem 53 crianças fazendo aula de percussão, de capoeira, aula de dança, aula de reforço, porque a gente precisava ressignificar, né? A partir do momento que não se tinha mais carnaval em Ribeirão Preto, a gente resolveu ressignificar a nossa existência e a gente não podia ocupar nosso espaço, a gente foi atrás de pessoas e de foliões nossos, e uma grande maioria que saía nos Bambas é da Vila Virgínia, Parque Ribeirão e do Marquese. Então a gente foi atrás do nosso povo. É uma coisa séria, entende? Essas questões da ingerência, né, do poder público, né? E, ao mesmo tempo, essa questão da prefeitura, né, entregar equipamentos sem planta, as quadras da escola de samba nós descobrimos após. Mesmo procurando a planta nos vários departamentos, planejamento, obras em outros locais da infraestrutura, nunca encontraram planta, não existe planta. Os Bambas teve que fazer 3 plantas com profissionais nossos. Que foram engavetados. Né? Foram engavetados, que a segunda prefeitura eles não tinham profissionais para isso, embora a obrigação é da prefeitura entregar a planta para a gente, nunca né? Justificaram. Eles nunca falaram justificaram. que não achamos a planta que vocês entraram. Então, essa última que a gente entrou, já faz 1 mês, com o compromisso do poder público de que essa vai rolar, espero que role. Estamos esperando. Então, a gente está na esperança de daqui em 1 mês ou 2 a gente tenha essa planta legalizada para a gente começar a construir a nossa reforma, porque o nosso grande jargão esse ano é 100 anos de Bambas. E foi aonde que a gente começou o ano entrando na prefeitura. A gente começou a correr atrás da Secretaria da Cultura, falando, nós queremos fazer os 100 anos na nossa escola dentro da nossa quadra. E aí começou-se um grande movimento, tanto com a secretária de Cultura, quanto o pessoal do secretário de Governo. Não, vamos tentar. O que precisa, Tica? Eu falei, eu preciso que vocês liberem a minha quadra. Aí começaram as tratativas, pediram várias coisas para mim. A gente começou a fazer, né, Adria? Planta, documentação. Porque é uma pena que nesses 10 anos a quadra ela foi vandalizada, né? Invadida várias vezes. O que vezes. nós tínhamos lá de estrutura, ela praticamente não existe mais. O que existe é um barracão semi-coberto, porque parte do telhado foi roubado, e todo degradado lá dentro. Mas a gente tem esperança de que, se a prefeitura liberar e realmente autorizar a ocupação, nós vamos recuperar esse espaço. Com certeza, eu acho que a força da comunidade ela é maior do que isso, ela vai conseguir. Principalmente nesses 100 anos, nós estamos bastante confiantes que nós vamos conseguir retomar todas as nossas atividades e fazer uma grande celebração de 100 anos. Olha, e para isso a gente só tem uma palavra para dizer. Primeiramente, é esse passo racismo estrutural e o racismo institucional. Por não entender a importância da história negra desse país, porque é a mão negra que constrói toda a economia desse país.
e entender que Bambas é uma escola ancestral e resistente.